Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Ederson. Eu criei essa planilha para calcular artesanatos devido à necessidade que eu tive ao longo do tempo de conseguir calcular corretamente as peças que eu criava. Eu vou mostrar para vocês como funciona todas as etapas dessa planilha para que fique mais fácil vocês entenderem e verem o quanto ela é útil para o nosso dia a dia e o quanto ela nos beneficia na parte de criação e controle de vendas. Bom, vamos seguir a lógica de que a gente não tem nenhum produto cadastrado, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai vir em calcular. Nessa primeira parte do calcular é onde nós vamos colocar todas as peças unitárias, seja elas o que for. Tá? Lembrando que essa planilha é uma planilha mais genérica, onde vocês conseguem fazer o cálculo de qualquer tipo de artesanato. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou usar aqui uma peça, uma esfera de metal, por exemplo. Tá? Eu vou usar duas esferas de metais e o preço unitário de cada uma é R$ 3,75. Vou usar um fechamento metal, certo? E esse fechamento de metal, vou usar um, e ele é R$ 2,75. E eu vou usar também agora um pingente, tá? Um pingente, onde ele é R$ 7,85. Bom, vocês vão notar que cada um dos valores que a gente tem aqui, ele já vai fazendo o cálculo para mim da quantidade versus o valor unitário, então ele já vai multiplicando. E no total das peças aqui em cima, ele já me dá o total de todo esse material que eu estou agregando aqui. Uma vez que eu fiz o cálculo então das minhas peças, eu vou clicar em avançar. Nessa outra aba aqui, você tem a opção de tecido. Aqui dentro do tecido ele é bem legal, que a gente tem duas opções de tecido para fazer o cálculo. Como funciona essa aba aqui? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, a largura do tecido. Eu comprei um tecido de 3,40 m pelo comprimento de 4 metros, por exemplo. Então eu tenho uma área de 13,60, uma área quadrada. O valor desse tecido, vamos supor que seja R$ 45. Ou seja, cada metro quadrado desse tecido, nós pagamos aqui então R$ 13,31. Agora vamos dizer que eu usei 3 peças de tecido. Uma peça com 1,20 m de largura por 35 centímetros de comprimento. Outra peça com 1,50 m de largura por 45 centímetros de comprimento. E outra peça de 85 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. Vocês vão notar que ele já vai me dar o cálculo da metragem quadrada e o valor correspondente a cada uma dessas peças aqui em base das informações que eu coloquei aqui em cima. O tecido 2 ele me faz a mesma situação, mas é um outro campo para caso eu tenha dois tipos de tecidos diferentes no meu artesanato, ok? Bom, calculei o tecido que eu vou usar, avanço, e aqui eu vou colocar então o cálculo de correntes, linhas, fios, tudo que tenha comprimento linear. Por exemplo, como eu já tinha cadastrado, corrente 01. Vamos dizer que o comprimento que eu usei dessa corrente é de 85 centímetros. E o valor do metro dela é de R$ 17. Ou seja, eu já tenho R$ 14,45 de corrente. Vamos usar aqui um outro cordão. Eu usei 1,20 m e eu paguei então 85 centavos o metro. Ou seja, eu tenho R$ 1,02, totalizando 15,47. Feito isso, eu venho então em avançar. Nessa aba de avançar são os valores finais ao qual a gente faz o nosso cálculo de artesanato. Aqui em cima, salário, vou apagar. Vamos supor, como é que vocês vão calcular a hora de trabalho de vocês? Imagine um salário final que vocês querem ao fim do mês. Por exemplo, Anderson, eu gostaria de ter um salário final em torno de R$ 2.300 fim do mês. Então, vou colocar aqui R$ 2.300. Lembrando que a base de cálculo aqui é base de cálculo de comércio, ou seja, 220 horas mensais trabalhadas. Tá? Então, o que acontece? R$ 2.300 com base a 220 horas semanais, certo? Dias trabalhados. Nesse campo aqui, vocês vão colocar quantos dias vocês levaram para fazer o artesanato de vocês. Vamos supor, Anderson, eu trabalhei 2 dias.
E nesses 2 dias eu trabalhei 1 hora e 10 minutos cada dia. Então vou colocar aqui 1 hora e 10 minutos. Eu tive um total de trabalho então de 2 horas e 20 minutos, com base ao salário que eu quero no fim do mês, de R$ 2.300. Então o meu valor ele vai ter então R$ 24,39. Bom, para vocês terem apenas uma ideia do valor hora, vocês podem colocar, por exemplo, um dia trabalhado, 1 hora trabalhada. Aqui. Ou seja, o valor hora de vocês em base a R$ 2.300 é R$ 10,45. Então, nesse caso, eu trabalhei 2 dias e a cada dia eu trabalhei 45 minutos, por exemplo. Então, no final, eu tenho R$ 15,68 com base de horas. Ok? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem um acumulativo dos nossos produtos. Ó. Eu tenho o valor em peças de 18,10, o valor em tecido 4,61, o meu valor total de correntes 15,57 e o meu valor total de horas trabalhadas 15,64. O acumulativo de toda essa despesa que eu tenho aqui é de R$ 53,86. Esse é o valor bruto, certo? É o valor, é o custo do meu produto. Só que tem coisas que a gente tem que cuidar. Aqui embaixo eu deixei para vocês um campo de descrição onde vocês podem adicionar outros custos, como por exemplo uma embalagem, a luz, a internet. E aqui eu coloquei percentuais estimados. Tá? Por que eu digo estimados? Porque a gente não tem muitas vezes como calcular exatamente o valor da luz que eu usei, o valor da internet para fazer pesquisa. Então o que a gente faz? A gente coloca um valor estimado, um percentual estimado em cima do nosso produto. Por exemplo, eu acredito que a minha embalagem, por exemplo, vai me custar aí então 5%. R$ 2,70. Muitas vezes a gente já tem o custo da embalagem. Então a gente só ajusta o nosso percentual de maneira com que ele fique dentro, por exemplo, do que a gente gasta. A nossa luz e a nossa internet. Caso vocês tenham algum outro custo que vocês queiram adicionar, basta adicionar o custo aqui e o percentual que ele vai fazer o cálculo estimativo. Bom, aí vocês têm o seguinte, ó, aqui vocês têm o valor final de venda e o lucro, ok? Como funciona essa parte aqui? Vamos supor, aqui ó, este é o valor final em base do meu total de custo, que é a soma de todos os elementos que vocês vieram cadastrando em aba por aba aqui em cima, certo? E mais esses outros custos estimados. O lucro do nosso produto. Eu acredito que o mínimo que a gente tem que lucrar é 100% em cima. Tá? O artesanato ele é meio complicado de a gente conseguir colocar um valor de lucro fechado, como por exemplo, sempre vai ser 100%, sempre vai ser 80%, sempre vai ser 70%. Tá? Por N fatores. Muitas vezes os fatores que indicam para a gente é mais a questão da criatividade, da exclusividade. Tá? Então vocês vão colocar o percentual de lucro que vocês querem ter em cima dessa peça que vocês criaram. Por exemplo, Ederson, eu quero ter 120%. Bom, 120% em cima desse valor final, o valor de vocês vai ficar então 127,65 e o lucro de vocês vai ser de R$ 64,63, somando todos os gastos de vocês. Ederson, achei muito o valor final, então eu vou tirar um pouco da minha porcentagem de lucro, vou colocar, por exemplo, 80%. 80% de lucro, então, o meu produto ele vai passar a ser R$ 76,10 e o meu lucro de R$ 43,09. Bom, fechei o que eu queria. Aqui eu vou colocar um nome para esse meu produto. Colar 01. Eu vou colocar. Colocando o nome para o meu produto, vocês vão clicar aqui em salvar produto. Bom, clicando em salvar produto, a planilha de vocês vai pegar esse produto agora e vai salvar no banco de dados. Para quê? Para que vocês não precisam mais calcular. Voltando, se vocês olharem aqui, ó, todas as planilhas de vocês foram zeradas. Ó. Então, eu vou clicar no menu principal e vou vir aqui, por exemplo, em produtos. Ó.
E aquele produto que vocês acabaram de criar ele, de configurar, ele está salvo aqui para vocês. Aí que vem a parte bacana agora. Calculei, cadastrei meu produto, eu vou vender o meu produto. Eu vou clicar aqui em vender. Bom, feito isso, vou vender esse meu produto. Então, o meu cliente, o Ederson, ele vai comprar o meu produto colar 1, que já está o meu preço de venda e o meu lucro. No dia 1º de janeiro. Quantidade. O Ederson comprou 2 colares desse aqui. Ou seja, ele já faz o cálculo total de venda e o meu total de lucro. Mas olha só, eu ainda tenho que entregar. Eu vou mandar pelo correio, eu vou mandar pelo motoboy, eu mesmo vou entregar, então vou ter o custo de gasolina, enfim. Vocês vão colocar o custo de gasolina ou o custo que vocês teriam para entregar. Então, por exemplo, eu vou enviar via Sedex para o Ederson, 22,50. E ele já vai calcular aqui para mim o total da venda, mas lembrando, ele não afeta o meu lucro, porque esse aqui não entra para cá, ele entra só no total da venda. E eu já tenho a minha primeira venda pronta. Feito esse meu cadastro, eu vou clicar em vender. Cliquei em vender, a planilha de vocês joga para um outro banco de dados. Eu vou entrar aqui para vocês verem em histórico. Aqui está a minha primeira venda, o meu cliente, o dia, o mês, o valor e a minha situação. Essa situação aqui, ela me diz se eu está pendente, se o produto do cliente já está pronto ou se já foi entregue. E também me acusa se está em aberto pagamento ou se já está pago. Tendo esse controle, olha que legal, vocês vão vir aqui no menu principal e vão vir em vendas. Dentro de vendas, vocês vão ter todo o controle de vocês. Por exemplo, no mês de janeiro vocês tiveram em vendas R$ 234,71. De lucro, R$ 274,71. E em aberto, no caso, né? E o lucro foi de R$ 86,17. O legal é que se vocês entrarem aqui dentro, no menu principal, virem em histórico e marcarem como pago, por exemplo, nas vendas de vocês, ele já não existe mais aqui. Ele já consta como pago. E toda venda que vocês fizerem, por exemplo, vou vir vender novamente. Eu vou procurar um outro colar. Agora vai ser Amanda. Ela vai querer, então, 2 desse aqui. No dia 2 de janeiro. Por exemplo. 2 não, vou botar 1 apenas. E vai ter R$ 10,35 de entrega. Vou vender. No meu histórico ele já está lá. Esse consta como em aberto ainda. Volto para o meu menu principal e vou ver nas minhas vendas. Então a gente tem R$ 351 de vendas, sendo que em aberto tem R$ 116. E o meu lucro no mês de janeiro foi de 129. E nota que o gráfico de vocês ele já vai fazendo todo esse acompanhamento conforme os cadastros. E eu tenho um total que entrou durante o ano, o total que está em aberto, o total de lucro. Dessa forma, a gente consegue ter um controle de tudo que a gente está fazendo, de todos os nossos produtos. E assim a gente tem um controle de cadastro, um controle de produto e um controle de venda. E entradas e saídas durante o mês e durante o ano inteiro. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa planilha. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu vou deixar junto com o vídeo, junto com a descrição desse vídeo, que a gente vai estar auxiliando vocês no uso e na manipulação dessa planilha, ok? Muito obrigado!